Olá, bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os 10 mandamentos da cozinha perfeita. Eu vou dividir aí com vocês experiências, conhecimento e muita informação para você na hora de reformar esse ambiente que precisa de tanto cuidado, porque não é barato, não é fácil reformar, causa muito transtorno para você e para sua família na sua casa, então a gente precisa ter muito cuidado na hora de transformar esse ambiente. Então, eu vou passar aí informações valiosas para você anotar no seu caderninho das reformas e na hora de você planejar esse espaço, saber como proceder, como que é o passo a passo, como é que a gente pensa nesse ambiente como um todo. Se você ainda não me conhece, eu sou Rani Vago, sou arquiteta e aproveita que você está aqui, se inscreve nesse canal e ativa as notificações para você não perder nenhuma dica. O primeiro passo na hora de pensar nessa cozinha e por onde começar? O que a gente começa fazendo? É pensando no layout dessa cozinha e na distribuição dos eletrodomésticos. Bom, se você ainda não ouviu falar sobre a regra do triângulo para a cozinha, eu vou te explicar agora, que é o seguinte. Quando a gente pensa nessa cozinha, a gente tem a ideia ali de um triângulo imaginário. Ou seja, onde cada ponta desse triângulo tem que ser preenchida ali com um eletrodoméstico. Dessa forma, você consegue essa funcionalidade e um processo mais facilitado ali no seu dia a dia. Então, a gente sempre pensa na geladeira e no fogão em lados opostos, onde o centro sempre será a cuba, a pia. Por quê? Porque dessa forma a gente consegue criar um espaço mais organizado e facilitando ali esse uso no dia a dia aí da sua cozinha. Não importa qual é o tipo de cozinha que você tem, o espaço que você tem, se a sua cozinha ela é mais retangular, se ela é mais quadradinha, enfim, não tem problema. O importante é a gente adequar esse layout, esse tipo de disposição desses eletrodomésticos de uma forma que essa cozinha ela vai se tornar mais funcional. Então você tem aí a cozinha linear, que ela é mais comprida, né, onde você tem ali, que inclusive é igual a minha, né, você tem a geladeira, a pia no centro e depois o fogão. Você tem a cozinha em U, né, que ela pode ser posicionada, assim, os eletrodomésticos de uma forma, as bancadas em formato de U. Você tem a cozinha em L, que é onde você faz ali uma perninha. Você pode ter uma ilha no meio dessa cozinha. Você pode ter uma península. Qual é a diferença de ilha e península, Rani? Ilha é quando você tem todos os lados livres para você circular ao redor dessa bancada no centro ali, né? Península é quando você tem um lado dessa bancada presa na parede, como é o caso, por exemplo, da minha aqui. Tá vendo? Ó, eu não consigo ter circulação ali, ela fica um lado encostadinha na parede. Isso se chama uma península. Então, percebe que não importa qual é o tipo de cozinha que você tem. O importante é você respeitar essa regra do triângulo para você ter essa funcionalidade. E por que isso, né? Qual é o sentido de você ter fogão longe da geladeira e nananã, essa coisa toda? Vamos lá. Quando a gente pensa na cozinha, a cozinha ela é um ambiente de trabalho. Toda vez que a gente vai pensar num ambiente de trabalho, a gente tem que pensar no processo. Qual o processo que é executado ali? Como que funciona essa cozinha? Quando você pensa nisso, você pensa assim, vou começar a cozinhar, não é assim? Então eu preciso de uma área para armazenar os alimentos que ficam ali dentro da geladeira. E aí quando você abre essa geladeira, quando você tira esses alimentos, você precisa o quê? Apoiar em cima de uma bancada de apoio. Então você tem que ter essa bancada próxima a essa geladeira para você ir apoiando essas coisas. Depois que você apoiou, geralmente você vai fazer o quê? Você vai preparar esse alimento. Então você lava, você pica, você corta, você separa, não é assim? Então você precisa ter a pia ali próxima àquilo dali para fazer essa higienização e também para fazer o preparo, esses cortes. Esses cortes, eles têm que ser feitos também numa bancada de apoio e por isso você também tem que ter um espacinho para você colocar aquela tábua, né? Que é onde você pica, onde você corta, onde você separa esses alimentos.
Depois que você fez tudo isso, aí sim esses alimentos serão direcionados para o fogão, que é onde você vai cozinhar. E aí é importante ter essa bancada de apoio próxima ao fogão, que é onde você vai apoiar a colher que você está utilizando ali para mexer a comida, para misturar a comida, apoiar muitas vezes a tampa da panela, apoiar até mesmo a própria panela. Então você tem que ter essas bancadas, esses espaços de apoio ao redor da sua cuba e entre a geladeira e o fogão para você poder criar esse processo aí de uma forma mais prática, porque se você tiver que começar a sapatear e andar aí dentro da cozinha com as coisas na mão e não sabendo onde colocar, aí você começa a ter um problema de funcionalidade, de praticidade. Então é muito importante, gente, prever esses espaços. A Rani, minha cozinha é super pequenininha, enfim, eu não vou ter tanta bancada de apoio, tudo bem, mas é importante você ter algum apoio próximo a essa geladeira, próximo a esse fogão e próximo a essa cuba, mesmo que seja o único apoio, né? Tipo, um apoio só que funciona para tudo, mas é importante ter, você pensar em como que você vai trabalhar nessa cozinha, né? Como que vai ser esse processo de trabalho. Então, essa distribuição desses eletrodomésticos, que são os principais da cozinha, eles devem ser previstos dessa forma. Número 2, vamos falar agora sobre os pontos hidráulicos e pontos de gás. Por que eu tô falando isso assim logo no início? Porque isso é fundamental, é onde vai te dar um direcionamento de como será o tamanho da sua reforma, né? Porque você tem muita verba, você tem pouca verba, você está disposta a fazer uma mega reforma ou não, você só quer dar um tapa nessa cozinha e dar uma melhorada na carinha dela. Existem aí esses níveis de reformas e a gente pode dividir em 3 níveis, sendo que o primeiro é aquele que você dá só uma mexidinha na cozinha no sentido de dar um tapa nela, que você não faz nenhum tipo de reforma, você só melhora a carinha da cozinha. Ou seja, você pode trocar a marcenaria, ou nem isso, você pode trocar só os puxadores, você pode fazer uma pintura, você pode melhorar a iluminação, você pode trocar uma torneira, você melhora a carinha dessa cozinha sem você precisar ficar fazendo quebra-quebra e grandes reformas. Isso é uma ótima alternativa para quem está com pouca verba, mas precisa melhorar a cozinha. Isso é ótimo também para a galera que mora de aluguel. Às vezes você entra no apartamento, a sua cozinha está péssima, você faz alguns ajustes e você tem uma cozinha ali um pouco mais agradável, tá? Aí você entra ali para a segunda categoria aí de estilo de reforma, tipo de reforma, o nível da reforma, que é uma reforma que é a mais comum, tá? O que a gente mais faz, o que as pessoas estão mais dispostas a fazer, que é quando você muda os revestimentos, você muda a bancada, você muda armário, você transforma a cozinha como um todo, porém, você não mexe em pontos de gás e nem pontos hidráulicos. A torneira com a cuba vai continuar no mesmo lugar, o seu fogão vai continuar no mesmo lugar, ou seja, aquele layout da cozinha ele não é transformado, você só muda os acabamentos. Isso envolve uma obra, mas você mantém ali aqueles pontos principais da cozinha, você não envolve o layout dessa cozinha, essas mudanças mais drásticas. Essa é uma reforma um pouco mais intermediária em relação a valor, é a que é mais feita, porque muita gente não está aí disposto a ficar transformando completamente a cozinha, isso dá uma dor de cabeça danada. E quando a gente fala de dor de cabeça, a gente já entra aí nessa etapa, nesse nível de reforma mais completão, que é quando você cria uma ilha, é quando você muda o fogão de lugar, é quando você muda a cuba de lugar, você transforma a sua cozinha, sabe assim? Eu quero transformar a cozinha, eu vou derrubar a parede e integrar a cozinha com a sala, vou levar a minha pia ou o meu fogão vou criar uma ilha, e tal, vou transformar, e você vai ter que puxar o gás, você vai ter que puxar ponto hidráulico, você vai ter que transformar essa cozinha aí, e isso é uma reforma bem cara. Então, se você não tem verba suficiente para encarar essa, nem começa. Faz essa maquiagem ou faz aí essa reforma básica, intermediária,
que eu te garanto que você também vai ficar super satisfeita, tá? Não estou aqui para criticar a reforma completa, já fiz muitas dessas. Quando o cliente está com verba para fazer, está com disposição, a gente adora fazer essas mudanças. Mas aqui fica um alerta, que nem sempre é necessário ficar inventando esse tipo de moda. Às vezes a sua cozinha já tem uma disposição excelente, gente, tem cozinhas que são ótimas e que realmente não precisam desse tipo de intervenção. Muitas vezes é só uma mudança ali nos acabamentos, na cara da cozinha já melhora. Não precisa ficar inventando muita moda não, tá? Então, são os 3 níveis aí de reformas para você pensar. E por isso que os pontos hidráulicos e os pontos de gás, você precisa saber sobre isso e saber que isso entra aí em cada nível dessa reforma da sua cozinha. Terceiro item são os eletrodomésticos. Um dos primeiras coisas que a gente faz na hora de pensar em reformar a cozinha, inclusive é um dever de casa dos clientes também, é listar quais são os eletrodomésticos que você quer que componha essa cozinha. Porque se você vai reformar, é o momento de inserir aquele ponto hidráulico para um filtro, ou aquele ponto hidráulico e de esgoto para a máquina de lavar louça, ou até mesmo para a geladeira. Saiba que tem muitas geladeiras aí que precisa de um pontinho hidráulico para fazer aquele gelo. Enfim, a gente precisa listar quais são os eletrodomésticos que você gostaria de ter. É uma geladeira, é o fogão ou cooktop, é o micro-ondas, é o forno, tem também a lava-louça, tem o micro-ondas, tem o filtro de gelar água, enfim. Tudo isso daí precisa ser listado. Quais deles você quer na sua reforma? E depois disso, é saber as medidas da sua cozinha e as medidas dos equipamentos. Por que isso? Porque a gente precisa saber se a sua cozinha vai comportar os eletrodomésticos todos que você precisa, porque tem cozinha, gente, que mal cabe uma pessoa ali, quem dirá a máquina de lavar louça, isso e aquilo, né? Que é tão pequenininho. E tem cozinha aí que comporta tudo isso aí nas medidas máximas, a litragem máxima da geladeira, a litragem máxima da máquina de lavar louça, de todos os serviços existentes ali para aquele equipamento. Então, saber que tem pessoas que têm a possibilidade de ter tudo e do maior, e tem gente que tem que ter o mínimo e do menor, né? Então isso é importante para não comprometer aí a funcionalidade da sua cozinha. Não adianta você querer comprometer o tamanho da sua bancada, né? Aquelas medidas mínimas ali que você precisa para poder entrar naquele processo que a gente falou ali de trabalho na cozinha, diminuir o tamanho da bancada, deixar ele super pequenininho para enfiar uma geladeira side by side nessa cozinha. Então, assim, qual é a lógica disso? Por que ter uma geladeira tão grande numa cozinha que mal cabe, né, uma bancada de trabalho suficiente ali para você poder fazer ali aquele processo de cozinhar e de trabalhar e usufruir daquele espaço. Então, a gente tem que ter isso em mente, não querer espremer as coisas, realizar o sonho da side by side, comprometendo o tamanho ali da sua pia, da sua bancada, ou até mesmo colocar uma cuba enorme numa bancada que não comporta, e aí você tem aquela bordinha de nada que não cabe, que mal cabe o escorredor de louça. Enfim, a gente tem que ter isso em mente, porque isso se chama proporção, isso se chama funcionalidade, praticidade, e isso interfere também na beleza final, né? Que a gente busca aliar tudo isso. Então, muito cuidado para você não querer colocar o Brasil dentro da Itália e o negócio não funcionar e não dar certo. Quarto item, o piso da cozinha. Já vou começar dizendo para você o seguinte: o piso da cozinha, o porcelanato da cozinha, ele não pode ser polido. Por quê? Porque é uma questão de segurança, né? As áreas molhadas da nossa casa não podem utilizar o piso polido porque ele é muito escorregadio. Inclusive, isso é um dos motivos, e não o único motivo, que eu não gosto de utilizar o piso polido. Eu uso o piso acetinado, fosquinho, porque você consegue utilizar o mesmo piso na casa inteira.
E se você ficar mudando esse acabamento, fatalmente você vai usar o acetinado ou o fosco na casa e chegar nas áreas molhadas, você vai ter que mudar esse acabamento para o polido. E aí eu não gosto dessa mistureba de acabamentos e de materiais no mesmo espaço. Acho muito mais bonito quando você tem isso muito mais contínuo. Então esse é um dos motivos, inclusive, que eu indico sempre o piso mais fosco para você ter uma unidade e uma padronização aí como um todo na casa. E aí dentro dos materiais que são possíveis de usar na cozinha, eu gosto, além do porcelanato, né, eu gosto muito da pedra natural, acho que fica bem bacana. Você também pode usar madeira, por exemplo, eu usei a casa toda em madeira, posso entrar com a madeira na cozinha? Yes, pode, não tem problema nenhum, mas Rani, madeira na cozinha? Sim, não tem problema, gente. A única diferença é que a pessoa que tem a madeira na cozinha, ela vai ter que tomar alguns cuidados. Por exemplo, não vai poder lavar a cozinha, né? Porque tem gente que tem o hábito de lavar. Eu não tenho o hábito de lavar minha cozinha e ela é em porcelanato, tá? Porque eu moro em apartamento. Eu acho que esse é um hábito que vem mais para as casas. As pessoas que moram em casas têm o hábito de lavar a casa, né? Mas quem mora em apartamento não tem esse hábito e não sei vocês, até comenta aí pra mim se vocês têm esse hábito, como que é essa limpeza, essa manutenção aí nessa rotina da casa de vocês. Mas pra quem gosta e quem quer ter um piso de madeira na cozinha, não tem problema nenhum, desde que você não lave essa cozinha. Então, eu gosto muito também do ladrilho hidráulico, que é um piso coloridinho, legal de colocar aí na casa. Ele pode tanto puxar por um ar mais clássico, dependendo do desenho que você tem nesse piso. Às vezes pode ser umas florzinhas bem pequenininhas e delicadas, ele vai ali para o clássico. Como ele pode ser desenhos geométricos que te levam ali para o modernismo. Ou até mesmo um piso ali bem colorido. Eu acho que fica super incrível e esse tipo de piso é para quem gosta dessa pegada mais colorida na casa. E aí sim é o lugar de você inserir esse colorido. E é para quem não enjoa tanto, né? Lembrando que o piso não é fácil de trocar. Se você enjoou depois para trocar, vai ser aquele transtorno e aquela gastação de dinheiro. Mas, por exemplo, na casa que a gente tem lá no sítio, que é no interior, eu até mostrei para vocês o ateliê, a lavanderia. Mais pra frente eu quero muito mostrar a casa pra vocês, porque lá tem sacadas incríveis e que a gente fez assim, falei pra vocês, né, já tem mais de 7 anos que a casa tá pronta e até hoje ela é super incrível. Já tem muitos anos, gente, que eu uso a casa da forma que eu ensino aqui pra vocês, eu uso a casa dessa forma, né, os projetos seguem essa linha das paredinhas brancas, lá o piso é em cimento queimado e é na casa toda, entra até nos banheiros. A cozinha, só a cozinha é um ladrilho hidráulico, então assim, é uma forma da gente pensar na casa que é muito eterno e você não cansa. Você fica com aquilo dali de uma forma muito bonita. Os armários da cozinha lá, inclusive, são azuis e assim, não enjoou, tá super incrível, tá lindo, é atemporal, é eterno. Então é isso sempre que eu quero passar aqui pra vocês. Fazer escolhas dentro do seu estilo e que sejam aquelas escolhas assertivas, que não fica caindo em modismo. Então assim, o colorido é modismo? Não, não significa que o colorido seja modismo. É a forma de aplicar o colorido que pode cair no modismo. É a forma, o momento da escolha dos elementos que pode cair no modismo, porque a gente tem aí coloridos clássicos, mas tem coloridos que caem aí nas tendências e no modismo. Então, é sempre sobre isso. Quinto item, a bancada da cozinha. Eu já vou começar falando para vocês que assim, a gente tem vários materiais pra gente usar nessa bancada, né? A gente pode usar ela em granito, a gente pode usar ela em quartzito, a gente pode usar ela em quartzo, a gente pode usar ela em corian, em decton, em diversos tipos de materiais e cada um na sua faixa de preço. A gente tem os mais simplinhos, que são os granitos, e os mais caros, que são aí o corian, o decton, que são materiais super tecnológicos, super contemporâneos e que te possibilitam coisas que muitas vezes até o granito não possibilitaria. Às vezes a espessura da bancada você consegue atingir ali, ela tão fininha, que o granito não te permitiria, mas aquele material pela tecnologia sim.
Então, isso custa dinheiro. A gente está falando de vários universos. Então, aqui o seu bolso é o seu guia. Dito isso, né, que o que determina essa escolha, muitas vezes, além, né, do uso que será a cozinha, a forma como você usa também é importante. Porque se você é uma pessoa mais cuidadosa ou não, você é uma pessoa que é mais deixa a vida me levar e eu preciso de praticidade. O valor daquele material também é importante. E quando a gente fala isso, a gente fala sobre coerência, tá? O que eu vejo é muita gente gastando rios de dinheiro, o valor de um carro. Eu já vi bancadas de cozinha que custa um carro, tá? Carro popular aí. E que não faz muito sentido no quesito de. A pessoa tem lá um orçamento para fazer essa reforma e ela pega quase o orçamento inteiro e gasta só na bancada. E aí, o restante, ela tem que ficar ali enxugando. Aí ela usa uma bancada mega cara e aí ela começa a querer enxugar na marcenaria. Aí a marcenaria, não, a lâmina natural é muito cara. Aí eu vou usar, então, uma imitação de madeira. Não, a laca, a pintura em laca na marcenaria é muito cara. Eu vou usar um MDFzinho simplinho. Não, essa torneira é muito cara. Eu vou usar uma torneirinha mais simplinha. Aí quando você vê, você olha aquela obra ali como um todo, aquela reforma como um todo, você fala, gente, como que a pessoa que gastou tanto dinheiro, como é que ela teve dinheiro para gastar nessa bancada super cara, super chique, mas o restante está tudo muito simples. O problema, gente, não é as coisas serem simples. O problema é como que você faz esse casamento, né, das coisas. Como que você faz, como que é a coerência das coisas? Será que não está incoerente o peso daquele material ali em relação a valor, como será que está essa balança? Será que não está muito desequilibrada? O mesmo vale para quando a gente olha um imóvel como um todo, né? Às vezes você tem lá um apartamento super simples, tá? E o problema aqui não é ser simples, é a coerência, não se esqueçam disso. Você tem um imóvel super simplinho e aí você começa a colocar as coisas carérrimas ali dentro. Então a bancada mais cara, o piso mais caro, o revestimento mais caro, laca, os armários em laca, em lâmina natural, isso e aquilo. Quando você vê, os materiais que você está aplicando ali já é muito mais caros, né? O valor da sua reforma ficou mais alto do que o valor do seu imóvel. Então, isso não faz muito sentido. Assim como, ao contrário, eu já vi gente que tem um big apartamento de frente para o mar, um apartamentaço, um prédio maravilhoso, sabe assim, coisa de revista, e a pessoa vai lá e começa a economizar em tudo naquele imóvel. Eu quero o piso mais barato, eu quero a bancada mais barata, eu quero a cuba mais barata, os armários mais baratos, e quando você vê, tá tudo do mais barato. E aí você olha e fala assim, gente, não faz muito sentido isso. O problema não é a simplicidade, o problema é a incoerência. É a pessoa ter aqui a vida desse jeito e começar a colocar materiais que não condiz com a realidade dela. Então, eu acho que a gente tem que analisar o que aquele imóvel também pede, analisar a sua realidade e analisar também a combinação dos materiais, porque tudo isso precisa seguir uma linha e ter uma coerência, porque isso vai determinar no final uma harmonia como um todo. Não é só a harmonia entre material X e material X. Eles combinam? Combinam. Então vamos colocar. Não é só sobre isso. A gente tem que olhar e avaliar isso como um todo. A arquitetura, a sua condição ali naquele espaço, o que o imóvel está pedindo, a composição dos materiais, será que isso está harmônico em relação a esse peso? Será que isso está coerente? Então é muito importante a gente pensar nisso. Eu não vejo quase ninguém falando disso, tá? Acho que eu nunca vi ninguém falando sobre isso. E eu acho fundamental, porque senão fica uma coisa meio estranha. Falando, né, terminando essa parte da coerência que eu tenho certeza que você já entendeu, a gente começa a falar então do desenho dessa bancada. Não é a pedra, não é o tipo de pedra que você está usando que vai determinar se aquela cozinha está bonita ou não, tá? Nunca é o tipo de pedra, porque toda pedra natural ela é super bacana.
O que determina se aquilo dali tá bonito ou não é o design, é a combinação, é a coerência que a gente acabou de conversar. Então, assim, você pegar ali aquela bancada e fazer ela com o desenho. Vamos falar do desenho dela. Bem fininho, mais fino que você conseguir. É ali no máximo 4 centímetrozinhos de bancada. Fazer um desenho reto, contemporâneo, né? Que é do nosso tempo. Então esquece esse negócio de abalaudinho. Como é que fala? Abaulado. Aquele abaulado, aquele redondinho, aquele assim, assado. Faz negócio reto, gente. A gente tá vivendo aqui, ó, no mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo é assim. Esse negócio de abaulado dita uma época, é muito datado, é muito lá atrás, não tem nada a ver com a gente, sabe? E depois que você decidiu isso, o que vai determinar o estilo da sua cozinha, a gente vai falar mais pra frente, é a marcenaria, tá? Então guarda isso na sua cabeça que a gente vai falar, é um item que eu quero falar aqui sobre o manual da cozinha perfeita, porque isso é fator determinante para guiar esse estilo aí da sua cozinha. Mas até então, não importa qual é o estilo que você quer, tá? Para sua cozinha. Essa base vai ser sempre a mesma nesse desenho da bancada. Então, sempre retinho, fininho, mais básico possível. Não inventa moda nesse item. Ainda falando sobre bancada, o item 6, eu trouxe aqui os acessórios e os embutidos de bancada. Isso é muito importante a gente saber quais são os acessórios, quais são os embutidos que a gente quer utilizar. Por quê? Porque a gente precisa prever, tem que ter um planejamento para você ter essas instalações corretamente. Então, se a gente estiver falando de uma calha úmida é aquele escorredor embutido na bancada. Ao invés de você ter aquele escorredor para cima, você vai ter para baixo. Você precisa de espaço. Se aquela calha úmida for ficar lá atrás da cuba, você precisa prever uma profundidade correta. Não é só falar, quero desse jeito, e depois que está pronto, querer adequar. Não vai ficar bom. Você precisa prever também o espaço para baixo dessa bancada. Você tem que deixar um espaço livre para você ter esse escorredor embutido sem interferir lá na sua marcenaria. Será que vai ter gaveta ali? Como é que vai fechar essa gaveta se tem um elemento ali para baixo que pode atrapalhar? Então, tudo isso tem que ser previsto. O mesmo vale para a lixeira embutida na pedra. Ela também ocupa um espaço de bancada, ela também ocupa ali para baixo da bancada. Então, não adianta só você falar que quer, você tem como ter. A gente precisa também deixar isso aí, esses pontos bem amarrados, alinhados, entender quais são as suas necessidades e fazer isso aí da melhor forma possível. Então, precisa de planejamento. Assim como, por exemplo, se você quiser ter um triturador na sua pia. Gente, eu amo triturador, já falei isso em outros vídeos aqui. Eu adoro essa possibilidade de você eliminar ali aquele lixo úmido da bancada e você triturar ali aquele lixo, né, que dá um mau cheiro e tal, tudo ali naquele triturador, na sua cuba, e aquilo dali vai tudo ali para rede de esgoto. Eu acho muito maravilhoso. E você deixa ali a sua lixeirinha só para aqueles reciclados, uma tampinha, um plastiquinho e tal. Mas o triturador, por exemplo, você precisa de um ponto elétrico. Então você tem que prever isso durante sua reforma, porque não tem tomada embaixo da pia, né? Então você vai ter que puxar uma tomada para isso. O mesmo vale, por exemplo, para um enxaguador de vidro. Você tem que instalar ele ali, você tem que prever como é que ele vai funcionar, como é que vai puxar água para abastecer ele. Eu acho que o mais fácil de todos aí, que você consegue instalar aí na sua casa até, sem precisar de tanto planejamento assim, é o dispenser de detergente, porque é só um furinho na bancada e você instala ali ele fica ali o biquinho para fora, você aperta e o detergente sai. Ele é um embutido de bancada que eu uso muito. Nossa, não tem como, gente, não ter. É muito bom. Você elimina aquelas embalagens que ficam ali feias na sua bancada, que não fica legal. Aí você ainda compõe com porta esponja dentro da pia e você deixa a sua esponja ali secando, guardadinha, escondida, porque a esponja não é um elemento bonito. E aí eu acho que esses dois acessórios embutidos de bancada, eles são os mais simples, assim. Você não precisa de tanto planejamento, não.
Se você quiser fazer na sua casa hoje, você consegue, é só chamar um marmorista e pedir para ele fazer um furinho. Agora, os outros requer um planejamento mais específico, e aí é importante você saber o que você quer, o que você não quer, para você poder deixar essa bancada aí e as instalações todas preparadas para isso. Ah, e muito importante, quando você escolher o seu acessório, você precisa repetir o padrão de acabamento em todos os acessórios. Então, nada de escolher de uma cor, o outro de outra. Então, vai naquele bom e velho cromadinho, simplão, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. E você não vai ter problema aí na sua cozinha de compatibilizar essas cores e cair em modismo, né? O cromado é o mais básico de todos, gente. Não tem erro. Não fica com medo do que é simples, não. Muitas vezes eles vão te salvar aí numa decoração mais atemporal. 7, cuba. A cuba também é um embutido aí de bancada, mas eu quis trazer ele separado dos nossos embutidos, porque não é aquele elemento que, ai, será que eu quero? Não, você vai ter que ter. Todo mundo tem que ter uma cuba em casa, né? Então, tem algumas particularidades, algumas coisas que eu quero apresentar aqui pra vocês. A cuba, da mesma forma que eu sempre ensino pra vocês, é aquela cuba simples, básica, de aço inox, que você instalou ali, ela vai funcionar, ela serve para funcionar. Então, tem os acabamentos polido ou escovado, pra mim tanto faz. Confesso que eu prefiro o acabamento polido, mas se for escovado não tem problema, desde que ela deva combinar com a sua torneira, com os acessórios. Então, escolher o escovado, tudo escovado. Escolher o polido, tudo polido. Para você não ficar aquela mistureba ali de acessórios. E a gente entende que isso daí é tudo, faz parte da mesma família. Então, quando faz parte da mesma família e do mesmo setor, a gente padroniza. Combinado? E tem vários modelos de cubas aí no mercado. Tem a cuba de embutir, que ela é colada por baixo da pedra, da bancada. Tem a de sobrepor, que ela é encaixada por cima da bancada. Tem a facetada, que ela é instalada no mesmo nível da sua bancada, porém essa precisa de uma mão de obra, assim, muito caprichosa, muito bacaninha, muito detalhada, porque precisa de acabamento, um bom acabamento. Então, se você não tem aquele pedreiro maravilhoso para fazer isso para você, ou aquela marmoraria maravilhosa que vai fazer isso para você, vai na cuba de embutir, que é a que não tem erro, você não vai ter problema aí com essa instalação e nem durante o uso ali, né, ficar infiltrando água, enfim, ficar com o acabamento feio. Aí é melhor ir no bom e velho mesmo, que a gente já conhece, o embutido, que vai dar certo. Tem uma outra cuba que é uma fofura, que eu sei que muita gente ama, que é a cuba estilo fazendinha, tal famosa Farm Skin. Ela realmente é muito linda, ela dá uma carinha de casa aconchegante, mas devo te dizer que ela, se não souber, se não tiver a tal da coerência, ela cai no modismo e você vai se arrepender. Por quê? Quando a gente fala de coerência, é coerência com o meio que ela está inserida, onde você vive. Se você vive numa casa ou num apartamento urbano, ou seja, na cidade, não combina. Agora, essa cuba super indico para casas de campo, casas de fazenda, acho tudo a ver. Super legal. Acho que se for esse o seu caso, vai em frente. Agora, apartamentos e casas assim, no meio da cidade, acho que não combina. Fica sem aquela coerência que a gente estava conversando lá no início. Então, muito cuidado nessa escolha aí dessa cuba para sua casa. 8º item do nosso mandamento aí da casa são as torneiras. A torneira, eu gosto, né? Vocês já devem imaginar, me conhecendo aí, como que eu gosto das coisas. O mais básico, o mais simples, aquele cromado que vai funcionar, tá? Sem inventar moda. Tenho muitos clientes no escritório, tem uma galera aí que ama a tal da torneira gourmet. Aquela torneira que você puxa, você lava pra lá e pra cá, não sei o que. É super prática. E não tenho nada contra ela, se você quiser ter, não tem problema nenhum. Só que eu acho ela esteticamente não tão bonita. Eu também acho ela... Sabe por quê, gente? Eu ia falar que ela é meio modismo, né? De fato, tá muito em alta mesmo esse tipo de torneira. Eu não vejo problema porque a torneira é um elemento que você consegue trocar depois. Então,
e não é um elemento muito difícil. Então, se mesmo que, é modismo, tá, beleza, mas você quer, você gosta, acha que é legal, é o sonho de consumo de muita gente, então eu acho bem ok ter essa torneira caso seja o seu sonho de consumo, porque é uma coisa que depois você pode até mudar. O que eu falo pra você é compatibilize a altura do armário com o tamanho da sua torneira, porque eu já vi acontecer de uma falta de compatibilização ali no meio do caminho e a pessoa não se atentou, comprou a torneira na internet, não olhou o tamanho, a torneira veio gigante e bateu no armário e aí ela teve que trocar a torneira e é aquele desgaste, né? Volta, aí comprou na internet, aí isso e aquilo, é um saco, né? Essa questão aí da torneira, eu sempre vou optar pela basicona, tanto que a minha, olha, é super simples e eu amo, tá? Uma outra coisa importante também quando a gente fala de torneira é que a torneira ela segue ali a linha dos metais, não se esqueçam disso. Então, mesmo acabamento da cuba, o mesmo acabamento dos acessórios e dos embutidos da sua bancada. Então, nada a ver você ficar colocando um de uma cor, outro de outra, outro de outra. Eu já tive cliente no escritório que inventou uma moda no meio do caminho. A gente indicou, especificou tudo e ele decidiu mudar o caminho no meio do projeto, não me falou nada e comprou uma torneira dourada, tá? Ai, gente, ó. Aí, ele já tinha comprado lixeira embutida, dispenser de detergente, tudo. Ele já tinha comprado tudo. Tudo no cromado. E aí, só a torneira dourada. Aí ficou aquele elefante branco lá no meio da bancada dele. E meio que não tinha muito o que fazer, inclusive porque ele comprou essa torneira num site chinês. E aí ele não ia conseguir nem devolver mais, enfim. Enfim, são coisas que vão acontecendo, você tá vendo? Quando você quer mudar as coisas no meio do caminho, acaba dando errado. Então, muito cuidado na hora de você fazer essas escolhas e essas especificações aí do seu projeto para você não cair nessas ciladas. Uma outra coisa que eu amo de torneira são as torneiras com filtro. Eu acho bem legal você ter essa possibilidade de ter uma aguinha filtrada ali na sua pia. Então, é mais higiênico, né, para você lavar as coisas, para você cozinhar e até mesmo para você poder ali tomar uma água, se você quiser. Mesmo que você já tenha um filtro de gelar água na sua cozinha, eu acho que é legal você ter também essa torneirinha ali com o filtro para você poder usufruir aí dessa praticidade, dessa funcionalidade da cozinha da melhor forma possível. Iluminação da cozinha, minha gente. Iluminação tem que ser funcional, isso a gente já sabe. E quando a gente fala de cozinha, ela é dividida em 3 partes. A iluminação geral, a iluminação de trabalho e a iluminação decorativa. Sendo que a geral é aquela que fica lá no teto e que vai iluminar a sua cozinha como um todo. Pode ser usado um plafond, pode ser quadradinho, pode ser compridinho, pode ser embutido se tiver gesso, pode ser de sobrepor se for na laje. E aí temos também essa iluminação de trabalho, que ela é importantíssima, porque geralmente essa iluminação geral do ambiente, ela não ilumina no sentido, porque você acaba fazendo sombra na bancada de trabalho. Então você precisa ter uma iluminação aqui na sua frente. Se você tiver armário em cima de sua bancada, você vai usar as fitas de LED ali embutida no armário, super maravilhoso, e você liga e você tem aquela iluminação para essa tarefa. Se você não tem armário em cima da sua bancada, como por exemplo essa imagem aqui, que é de um projeto que eu fiz, você não tem como iluminar ali com fita de LED e tal. E o que você faz? Você cria essa iluminação de apoio em cima dos ambientes que você precisa trabalhar. Então, em cima da cuba, em cima do fogão. Ali nesse caso aqui, a gente utilizou esses spotzinhos embutidos no teto. Mas poderia também ser como essa imagem aqui. Umas arandelas direcionando para cima da bancada de trabalho. Às vezes você tem só uma prateleira ali e tá tudo certo, você também pode iluminar dessa forma, porque aí é até um acessório, né? Fica uma forma decorativa e ainda funcional. E a terceira item são as iluminações decorativas, né? Na cozinha também, e auxilia e deixa bem bonito. Não é obrigatório, mas dá sim para você ter. Você pode ter uma arandelinha ali na sua bancadinha de refeição, do café.
Você pode ter um abajurzinho dentro de uma bandejinha, né, que fica super bacana. Você pode ter, ó, por exemplo, eu tenho um abajur aqui nessa península. E aí tanto traz essa iluminação gostosa para a sala de jantar, quanto para a cozinha. Então fica ali no meio termo entre os dois ambientes. Eu acho que é uma iluminação de apoio maravilhosa. A gente usa muito e fica aquela luzinha gostosa. Então, é importante você prever essas iluminações. A iluminação decorativa não é uma iluminação obrigatória, mas é uma iluminação muito bem-vinda, porque ela, além de auxiliar, ela também decora. E o item 10 eu deixei aí para marcenaria, a marcenaria da cozinha, que é um item que vai transformar a sua cozinha. Sabia que quando a gente cria ali uma base de cozinha, não importa qual é o estilo da sua casa. Ah, a minha casa ela é clássica, a minha casa é moderna, a minha casa é contemporânea. Não importa qual é o estilo que você está fazendo. A base, tudo que eu ensinei para vocês até o momento, funciona para todos os estilos, tá? Mesmo que seu apartamento seja clássico, você pode trazer essa base dessa casa mais contemporânea ali, no quesito da cara da cozinha, né? A bancada fininha, essas escolhas, né? Essa iluminação, esses acessórios, eles podem aparecer em qualquer tipo de cozinha. O que determina o estilo dessa cozinha e para qual caminho que ela vai seguir é a marcenaria. Você pode ter ali a mesma cozinha, mudou a marcenaria, você muda o tom daquela cozinha. Ela passa a ser clássica, ela passa a ser moderna, ela passa a ser contemporânea de acordo com a marcenaria que você está inserindo naquele espaço. Por isso que ela é muito importante e precisa também de muito planejamento para você organizar as suas coisas de forma funcional. Nada pior, né, do que uma cozinha mal planejada e que as coisas ficam troço para fora de armário porque não teve espaço. Armário que não comporta as coisas, que não cabem as suas coisas, isso é o ó. Então, a marcenaria é um item muito importante, porque ele dita o tom e ainda organiza. Aí, falando aí dos armários, o inferior é um item, assim, totalmente indispensável, né? A gente sempre tem que ter ali, a gente sempre quer um armário embaixo da pia. Agora, o superior você pode ter, mas você também não precisa ter. Você pode ter, às vezes, só uma prateleira e organizar ali as coisas que você usa no dia a dia. Aí, quando você decide isso, você precisa de quê? De ter coisas bonitas para colocar nessa prateleira, né? Então, se você vai colocar ali xícaras, copinhos, aqueles bowls, aqueles potinhos, enfim, as coisas que você usa, tábua, essas coisinhas, precisam ser coisas bonitas, até porque viraram itens de decoração. Não é mais só um utensílio, um acessório de cozinha, são itens de decoração. E eu vou dar uma dica aqui bem boa para você que ficou até o item 10 aí dos 10 mandamentos da cozinha perfeita. Quando você estiver planejando essa marcenaria, tenta colocar as gavetas o mais próximo possível do fogão, porque é muito mais prático, porque no momento que você está ali cozinhando, você tem ali acesso mais fácil ali as colheres, as coisas, os acessórios que você precisa para mexer e misturar ali a comida. Nada pior que você deixar ali o arroz queimando e caçar colher de arroz lá do outro lado da cozinha porque você planejou as suas gavetas super longe e aí quando você volta o arroz está queimado. E aí sempre procure posicionar essas gavetas o mais próximo possível aí desse fogão, tá bom? Muito importante também prever onde você vai guardar os eletrodomésticos, né? Então, a gente tem um monte de coisa, né? Batedeira, torradeira, misteira, liquidificador, air fry. Todo mundo tem uma air fry em casa. Onde que você vai guardar tudo isso, né? É importante a gente prever isso aí nos armários, esses compartimentos para você organizar isso de uma forma que fica fácil de acesso, né? Para você pegar e também que fique a sua cozinha bonita, porque, gente, nada a ver você ficar com esses eletrodomésticos aí todos para fora do armário e deixar ele ali como se fosse uma loja, né? Expondo todos os eletrodomésticos, não importa se eles são lindos ou se eles não são tão bonitos. Eles devem ficar guardados para você não ter essa poluição visual. Ai, Rani, mas nossa, minha batedeira é um espetáculo. Ela é assim, ela é assada, ela é linda e eu gostaria muito de deixar ela para fora. Tudo bem, um eletrodomésticozinho ou outro, você deixar ele na sua bancada,
é um elemento que faz parte da decoração da sua casa. A torradeira é um elemento que você pode deixar em cima da sua bancada sempre. Mas a airfry, né, o liquidificador, essas coisas assim é melhor deixar guardadinho e aí você não fica comprometendo espaço de bancada e nem dando aquela bagunça visual ali, porque tá tudo pro lado de fora. Então, preveja isso, tudo guardadinho. E a marcenaria, ela tá aí pra isso. Então é isso, minha gente. Esses foram os 10 mandamentos da cozinha perfeita. Espero que vocês tenham gostado. E, gente, vou fazer um evento e eu vou falar sobre esse assunto e muito mais da decoração na prática ao vivo, que vai acontecer aqui no meu canal do YouTube no dia 21 de novembro. E se você quiser participar, clique no link da inscrição para garantir a sua vaga gratuitamente, que vai aparecer aqui. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Eu te vejo lá. Beijos!